Boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sou pastor missionário e minha esposa responsáveis pelo Ministério LVO. Você está no Focando Vidas, que pertence a esse ministério. E nós estamos, como toda quarta-feira, fazendo um tema avulso e hoje nós vamos dar continuidade a um tema que nós colocamos: você está preparado para partir? Se você morre hoje, você tem certeza que estará com Deus? Essa é uma pergunta que cada um de nós temos que fazer. E nós já fizemos o capítulo 7, 8, 9 de Hebreus. E hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 10. E queremos que ao último capítulo nós não vamos esgotá-lo, mas você está convidado para estar com a gente, tá bem? Nós vamos estar orando. Oi, Graça. Boa noite, meu amor. Essa é minha esposa maravilhosa. Então, eu vou estar orando, intercedendo por alguns irmãos, não é? E também por vocês que vão estar entrando e participando com a gente, tá bem? E olha, se você realmente é a primeira vez que você está comigo, nós já fizemos várias lives que estão no YouTube. Entre lá, Raul Nogueira Canal, se inscreva e procure. Você está preparado para partir? Então, você vai encontrar lá 5 lives e eu acredito que vai te dar uma boa base com respeito a esse tema que nós estamos colocando. Nós estamos orando e vocês intercedam por nós também, olhem pelo nosso ministério. Meu Pai, meu Deus, nós somos muito gratos porque podemos juntos estarmos orando, intercedendo por aquelas pessoas que estão necessitando. Pai, eu te peço por hoje, por essa reunião, por aquilo que vamos falar, que o Senhor esteja nos dirigindo. Entrego a Ti o comando, Senhor, desse tempo. Esteja com todos que vão estar conosco agora, que o Senhor possa estar agindo com eles em todas as áreas, seja corpo, alma e espírito, que o Senhor possa fortalecê-los na fé, na força do seu poder. Aqueles, Pai, que estão doentes, nós queremos interceder, pedindo especificamente agora pelo Tadeu, Senhor, pastor da Igreja Batista em Filadélfia, São Paulo, que está iniciando um processo de químio. Então, Pai, que Tu possas operar de maneira sobrenatural na vida desse irmão tão amado, tão querido. Também te peço, Senhor, pela Paulinha Tsai, pela Rebeca. São 2 guerreiras que também estão enfrentando o mesmo problema. Lembro também, Deus, do Sebastião, do Davizinho, que são 2 crianças que tiveram problemas diferentes, mas hoje estão reaprendendo a falar e a andar. Peço, Deus, por muitos outros que estão passando por dificuldades, por problemas, passando, Senhor, não só por doenças físicas. Quero lembrar a irmã Ena, que Tu possas fortalecê-la, Senhor, na força do Seu poder. Nós a entregamos aos Teus cuidados. Guarda ela, Senhor. Proteja, que Tu possas operar de maneira sobrenatural. Peço a Ti, Senhor, por todos os nossos que estão conosco, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor possa abrir as portas. Lembro especificamente o Marcos, Luciana, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas mais e mais para os 2. Também, Senhor, te peço por cada irmão, cada irmã que vai estar conosco. Peço pela minha esposa amada que está aqui comigo, para aqueles outros que vão estar junto. E aqueles que vão ainda entrar, Senhor, lá no YouTube, que não vão estar participando desse momento ao vivo. Mas que o Senhor possa abençoá-los e possa, Deus, curá-los em todas as suas necessidades.
Seja comigo, Pai, porque sou limitado. Então, que Teu Espírito possa estar nos dirigindo os passos, para que a gente possa falar não o que nós achamos, mas aquilo que o Senhor realmente disse em Sua santa palavra. Em nome do Deus vivo, Senhor Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, só para lembrar, todas as quartas-feiras e também nas sextas, às 18h30, nós estamos ao vivo aqui no Face. E normalmente nas quintas-feiras, hoje foi diferente, fizemos na quarta, mas todas as quintas-feiras nós estamos às 10 horas da manhã fazendo um podcast. Quando nós não trazemos convidado, então nós estamos expondo a palavra e nós estamos trabalhando exatamente no livro que nós queremos ser de muita utilidade para quem realmente aconselha pessoas, que é o livro de Efésios, tá bem? Então, nós vamos estar caminhando agora. Eu convido você para abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Acredito que, se você já vem andando comigo, acompanhando, você já deve estar bem inteirado de tudo aquilo que nós temos falado desde o capítulo 7, falando a respeito de Jesus, que nos dá certeza de salvação. Quando eu pergunto, você está preparado para subir? Claro, são para aqueles que um dia já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas, se isso realmente já aconteceu na sua vida, você já tem a garantia. Você foi selado, conforme está em Efésios 1, 13 e 14. Você foi selado pelo Espírito Santo e o próprio Deus vem te buscar a sua propriedade, que somos nós. Então, o dia do arrebatamento, eu creio que está muito próximo. O sistema para a entrada do anticristo está praticamente todinho montado. Então, se prepara, se você tem certeza da sua salvação. Se você não tem, então eu aconselho que você entenda que você é um pecador e que, se você morrer no estado que está, estará longe de Deus por toda a eternidade. Amém? Bem, nós já vimos esses capítulos anteriores, fantásticos. Aconselho que você volte lá e assista, para que você possa ter uma base muito sólida. Capítulo 10 começa assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano perpetuamente ele oferece. Então, nesses capítulos que nós já estudamos, 7, 8 e 9, agora o 10, você vai perceber que o autor está falando com hebreus convertidos e ele repete algumas coisas. Por que ele está fazendo isso? Porque aqueles hebreus estavam sendo convencidos por judaizantes com respeito a simplesmente voltar às práticas de guardar a lei. E esse autor, que nós não sabemos quem é, está deixando bem claro que Jesus é superior a tudo e a todos. Ele é o Criador, capítulo 1. Ele é superior aos anjos. Ele por pouco tempo havia se esvaziado da sua glória, do seu poder, havia entrado no mundo que ele mesmo havia criado, fez o sacrifício na cruz e volta à posição original. Está sentado à direita do Pai. Ele é superior a Moisés. Ele é superior ao sacerdócio arônico.
Então, queridos, a gente percebe que por falta de conhecimento da palavra, muitas pessoas ficam com medo de perder a salvação, acham que tem que somar Jesus e mais alguma coisa, boas obras e qualquer outra coisa, mas Jesus fez uma obra completa. E aqui no versículo 1 ele está deixando bem claro que tudo o que acontecia aqui na terra, no começo do tabernáculo, depois dentro do templo, era sombra das coisas que viriam. Ou seja, não havia perfeição nos sacrifícios, não havia perfeição nos ofertantes e, infelizmente, eles estariam oferecendo perpetuamente esses sacrifícios, tudo que realmente se repetia, se isso fosse a solução definitiva dada por Deus. Mas não foi. Isso cessa quando Jesus morre. O véu do santuário rasga de cima ao baixo. E aí, a partir daí, nós não precisamos mais de sumo sacerdote aqui da terra. Sumo sacerdote que sempre que morria tinha que ser substituído por outro. Sangue de cordeiros, de bodes, que eram ineficazes para remover o pecado e remover a culpa, a consciência de obras mortas. Então, ele fala, doutra sorte, versículo 2, não teriam cessado de ser oferecidos. Ou seja, se a lei e os sacrifícios feitos fosse exatamente algo definitivo, dado por Deus, eles não teriam cessado. O Senhor não teria permitido sequer que o templo fosse derrubado por Tito no ano 70. Então, ele fala, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, se o Velho Testamento resolvesse definitivamente o problema tanto da culpa quanto dos pecados, isso continuaria sendo feito, mas ele não remove. Nós lemos no capítulo anterior que, eu vou ler lá no versículo 9, e isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, seja ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, não tem como. Tudo que foi feito era apenas algo simbólico, apontando para a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 3, ele fala algo que nós temos que pensar bem. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos. Ou seja, além de não remover pecado, além de não remover a culpa, cada vez que você fazia um sacrifício, ou seja, cada vez que um sumo sacerdote entrava uma vez por ano e aspergia o sangue sobre a tampa da arca, que era o propiciatório, além de não apagar, trazia recordação de todos os pecados, porque o sacrifício de animais não removia, ele apenas cobria temporariamente, desviando a ira de Deus, o Pai, de sobre o povo de Israel. E tudo isso que eu estou falando não tinha nada a ver com as nações. E aí ele fala no versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Ora, o que é que remove pecado? O que remove pecado é o sangue do Senhor. Remove o pecado e remove a culpa.
Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, antes corpo me formaste. Então, o próprio Deus, o Filho, está dizendo: olha, Pai, eu sei que chegou o momento que o Senhor não está querendo mais esses sacrifícios que são feitos apenas meros rituais, sem realmente algo que é feito de coração. É uma mera religião. E o Senhor eu entrei nesse mundo. Corpo me formaste. Eu entrei na história, no mundo que eu mesmo havia criado. E olha o que vai falar. Não te deleitas com holocausto e ofertas pelo pecado. Ou seja, o próprio Senhor, em Isaías e várias outras passagens, deixa bem claro que ele já estava enfastiado. Ele já não aguentava mais um culto solene de corações longe dele. De pessoas que, na verdade, se aproximavam como se fossem filhos de Deus, mas não eram. Então eu disse, quem disse? Deus o Filho. Eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, ali no Salmo 46-8, fala a respeito disso, ou seja, o Filho já tinha sua obra de salvação prevista nas Escrituras. E ele entra no mundo, ele se fez carne. Ele se esvazia, conforme Filipenses 2:5 em diante. E mais, depois de dizer como acima, ou seja, que estava no rolo do livro, tanto é que o Senhor Jesus, quando caminhou com aquelas pessoas de Emaús, com aqueles dois, ele deu um puxão de orelha nesses. Porque ele falou: nécios, tardios de coração, vocês não sabiam que o Messias tinha que sofrer, tinha que morrer para poder pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Isso está escrito. E o Senhor Jesus diz que estava escrito em toda a Escritura, em toda a Bíblia do Velho Testamento. Tanto no Pentateuco, como nos Salmos, como também nos profetas. Então ele diz, depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisesse, nem holocaustos e ablações pelo pecado, todo aquele ritual que era feito, inclusive lavagem, purificação e tudo mais, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferecem segundo a lei. Ou seja, tudo aquilo que havia sido estipulado pelo próprio Deus para o povo de Israel especificamente, aquilo o Senhor Deus não se deleitava mais com aquilo, porque eles faziam aquilo de uma forma vazia. Eles não buscavam o Senhor de coração. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus. Então Deus o Filho chega para Deus o Pai e diz, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro. Que primeiro? Era para remover a primeira aliança no tabernáculo, para que entrasse um segundo, que era a opção final através de Cristo. Então ele diz, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Não dava para conviver os dois. E tem gente hoje que está tentando juntar a lei com a graça, que era exatamente o que os Gálatas estavam fazendo e foram muito criticados. O Senhor usa, assim, em Romanos, que olha, as doutrinas que estão ali em Romanos não deixa dúvida que a salvação não é pelas obras, não é pela lei, é só por Jesus. Então ele fala: nessa vontade
é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, queridos. A oferta que foi feita foi uma vez por todos. Uma vez por todos. Jesus morre a tua morte. Ele ressuscitou e está vivo. E ele te oferece salvação de graça. Só que o que acaba acontecendo é que as pessoas preferem, parece que dá mais poder ou, sei lá, não sei se é um problema psicológico, quando as pessoas fazem sacrifícios, quando as pessoas fazem algum ritual, parece que aquilo tem mais peso, né? Não, eu estou fazendo isso, olha, eu estou caminhando de joelhos, eu estou indo visitar os pobres, uma série de coisas que são feitas, porque essa pessoa não entendeu que o sacrifício de Jesus foi suficiente. E qualquer boa obra que você fizer, e isso está escrito em Efésios 2:10, é uma consequência da sua salvação, e não para você ser salvo. Não é Jesus e mais boas obras, não é Jesus mais ofertas, não é Jesus mais Maria, mais Pedro, mais João, ou qualquer outro intermediário, não. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele atraiu sobre ele todos os teus pecados. O que você fez, vai fazer até o último dia da sua vida. E ele está dizendo bem claro que foi um sacrifício único. Então, no versículo 11 diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que, olha só, nunca, jamais podem remover pecados. Ele fala isso várias vezes. Todo sacrifício de animal apontava para Jesus. Era uma mera cobertura temporária. Jesus não veio só para o povo de Israel. Jesus veio para todos. Ele é exatamente a nossa propiciação universal. Enfim, aqui fala bem claro, no versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Pega essa palavra. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Ou seja, temporariamente ele se tornou menor que os anjos, menor que as criaturas que ele mesmo havia criado. Mas quando ele vai para a cruz e morre e é sepultado, ele ressuscita e volta à posição inicial. Muito bem. Então, aqui diz no versículo 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Existe o tempo de Deus. E esse tempo de Deus está se aproximando. Ô Paulo, meu amado irmão, Deus o abençoe, querido. Então, o tempo de Deus está se esgotando. Eu creio que nós seremos arrebatados, creio que nós vamos sair desse mundo num piscar de olhos. E depois de 7 anos, a última semana de Daniel, porque se completou lá em Daniel 69 semanas com a morte do ungido, com a morte do Messias. E depois de 7 anos, Jesus volta. E aí, ele vai iniciar o milênio. E mesmo no milênio ainda vai ter inimigos. Só no final do milênio que realmente
nós vamos ter a eternidade, novo céu, nova terra. Tá bem? Então, mas isso tudo é uma outra história. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só vocês entrarem lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e procurar escatologia, ou escatologia em Daniel, né? Bem, então, aqui fala, no versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Queridos, a pessoa que pensa que pode perder a salvação, que pode anular um decreto de Deus, nunca estudou a palavra do Senhor. Tem uma quantidade enorme de textos mostrando que quando você é salvo para sempre. Você é feito filho de Deus. Você é lavado e purificado no sangue do Cordeiro para sempre. E aqui ele deixa bem claro, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Cada um de nós que somos lavados no sangue do Cordeiro, que somos filhos de Deus, estamos no período chamado santificação, onde a palavra diz: desenvolvei a vossa salvação. Só posso desenvolver aquilo que eu já tenho. Então, no versículo 15 diz: disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, é a nova aliança, ok? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo. Queridos, isso aqui é sério. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Ora, isso é claro. Se o Senhor está dizendo que de nenhum modo lembrarei dos pecados, como é que uma pessoa pode perder a salvação? E nós já estudamos, principalmente no capítulo 6, que é impossível aqueles, se fosse possível, né, você perder a salvação, é impossível depois renová-lo. Então, se você entra numa igreja, você está afastado, você perdeu a salvação. Aliás, ninguém sabe qual é o nível da perda, né? Quando é que eu posso dizer, bem, perdi, né? Mas vamos deixar isso para outra ocasião. Você entra numa igreja e de repente um pastor vira e fala: você que está aqui, você que se afastou, você perdeu a salvação, você já não tem mais o Espírito Santo, então vem para frente para que você possa aceitar Jesus e ser filho de Deus novamente. Não pode, a palavra de Deus aqui em Hebreus 6 diz que isso é impossível. Não dá. Não dá. Quando você nasceu de novo para sempre. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu posso deitar e rolar, pecar, que, querido, Deus não é bobo. A palavra é clara. Você foi chamado, escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele. Ele tem um propósito. Te deu dons. Você é santuário do Espírito Santo. Aí de repente você se afasta do Senhor e vai acumulando pecado sobre pecado, contabilizado, mas você é crente. Então todos os seus pecados foram perdoados. É o que a palavra nos fala. É só dar um passeio em Colossenses 2:11 em diante. Aí o que acontece? Deus começa a te chamar, através de pregação, situações, etc. E você não se arrepende. Então a palavra diz: não são poucos os fracos, os doentes, e não são os poucos os que dormem. O Senhor leva. Você e eu somos disciplinados quando eventualmente não estamos caminhando mais com o Senhor por qualquer coisa errada, não é? Então ele fala, bem claro, vou ler o 16, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei.
acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Querido, se é para sempre, é para sempre. Ora, olha o 18, como é que fecha? Ora, onde há remissão desses pecados, já não há oferta pelo pecado, ou seja, encerrou. Você nasceu de novo, é nova criatura, e a partir daí você tem que viver conforme o Senhor estabeleceu. Se você não está fazendo isso, e isso é impossível se você não estiver cheio do Espírito, é impossível se você não conhecer profundamente a palavra do Senhor, para ter experiência com Deus da palavra, o que vai acabar acontecendo? O Senhor vai disciplinar. Amém? Então, nós estamos terminando agora, estamos pedindo realmente a Deus que tudo isso que nós já estudamos seja aplicado nas nossas vidas. E você possa realmente ter certeza, querido. Se você nasceu de novo, você está preparado para ir embora. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós encerramos aqui. Assim que eu terminar, já vou colocar lá no Raul Nogueira canal, e você poderá assistir, se eventualmente você chegou um pouquinho tarde. Tá bem? Que Deus abençoe todos que estão conosco. Um grande abraço. Paulo, graça. Fiquem na santa paz do Senhor.